Hare Krishna, boa noite. Espero que estejam todos muito bem para a gente iniciar essa aula de hoje, mais uma aula do revisão do canto 2 do Srimad Bhagavatam. Quem puder me dar um ok sobre a imagem e o áudio, agradeço bastante, para ver se está tudo certinho. Boa noite, Rivaldo, boa noite, Denise, André, Nelise, Premandiali, obrigada pelo ok, então vamos começar. Estamos fazendo a revisão do Srimad Bhagavatam, canto 1 e 2, aqui pela Ecovila Govardhana, e nos preparando para o retirão do terceiro canto do Bhagavatam, que vai começar na segunda-feira. Então, essa revisão é muito especial, porque a gente começa, já parte esse estudo para o terceiro canto numa outra condição de compreensão do fluxo narrativo e filosófico. Então, sejam todos muito bem-vindos e espero que seja muito produtivo. Mandem perguntas no chat, qualquer coisa. Mandem comentários para a gente poder interagir sobre essa temática de hoje tão interessante que é a criação do universo. Muito obrigada, Ecovila Govardhana, pelo convite. Eu sou a Radha Shakti Devidasi e vamos lá. Então, eu gostaria de começar a nossa revisão do capítulo 4 e 5 do canto 2. Ontem, com o Nishimhananda, vocês viram a revisão do capítulo 1, 2 e 3, né? E esse capítulo 5, ele se chama O Processo da Criação. Então, gostaria de trazer uma reflexão aqui no início, para essa nossa análise toda. Deus é o ser do qual não se pode pensar nada maior, e também que é impossível pensá-lo não existente. Deus não é somente um ser perfeitíssimo, mas é também um ser necessário. Se pensa em Deus, a sua existência é necessária. Concluindo a sua argumentação, Anselmo agradece em Deus em vista do seu argumento. Englobando o crer e o entender são as duas dimensões de fé e razão. A fé não anula a razão e vice-versa, mas ambas se completam. Agradeço, Senhor, bom, agradeço-te porque aquilo em que criei, que acredito, pelo teu dom, agora compreendo, pela tua iluminação, de tal modo que, mesmo se não quisesse crer que existisses, não poderia não compreendê-lo. Então, isso é uma reflexão de Anselmo da Cantuária, do século XI, de um livro chamado Proslogion, de 1078. Ele é um escolástico famoso e ele deu um argumento assim muito debatido no âmbito da filosofia sobre a existência de Deus. E ele comenta sobre o seu próprio argumento essa união entre fé e razão, sobre a lógica por trás de Deus ser a fonte de tudo. E isso se encaixa muito bem com a proposta do Srimad Bhagavatam também de apresentação dessa temática, que é uma temática longe de ser uma temática só do campo religioso, uma temática debatida no mundo todo, né? Que é qual é a fonte de tudo, qual é a origem das coisas. Todo mundo se pergunta sobre isso e todos os grandes filósofos indagaram sobre isso e a ciência tenta dar respostas sobre isso. Então essa é uma temática realmente universal. Então vamos lá, o capítulo 5 se chama O Processo da Criação e de forma bem didática eu vou fazer algumas divisões para que vocês possam ter isso assim em forma de itens, né? E que fique claro assim quais são as perguntas, tudo mais, e alguns pontos a gente vai comentando. Mas a estrutura básica desse capítulo 5, primeiro tem uma preparação de Maharaj Parikshit para ele fazer as perguntas. Depois tem as perguntas em si, que Maharaj Parikshit apresenta, e depois tem a preparação de Shukadeva Goswami para responder elas. Na verdade, essa preparação de Shukadeva Goswami, em torno de belíssimas orações, ela vai até o fim do capítulo. Mas como toda boa oração do Srimad Bhagavatam, ela é repleta de informações importantes para a gente. A narrativa de fato do aparecimento do universo começa no capítulo seguinte, tá? No capítulo 5, desculpa, a gente está vendo o capítulo 4, tá bom? Então, primeiro, Maharaj Parikshit é descrito que ele começa fixando a mente dele em Krishna.
E era muito fácil para Maharaj Parikshit fixar a mente dele em Krishna, já que ele já exercitava isso desde o ventre da mãe dele, o Tara, porque ele já ouvia falar sobre Krishna, já ouvia Krishna falando fora do ventre da mãe dele. Então isso era aquilo que Maharaj Parikshit buscava a vida toda dele, serviço a Krishna. Então quando Shukadeva Goswami dá as primeiras respostas nos capítulos anteriores, eles têm o diálogo preliminar ali, ele já fica... Shukadeva garante essa fixação do pensamento de Parikshit em Krishna. Então ele se liberta, como é descrito, de todos os apegos por família, reino, prosperidade, honra, e não de forma negativa, mas de forma positiva. Por ele estar tão absorto em Krishna, é fácil para ele se desapegar dessas coisas todas. E olha de quem que a gente está falando aqui, né? Nas aulas anteriores, vocês certamente já viram várias descrições sobre Maharaj Parikshit, mas ele era um grande rei, com muita prosperidade financeira absurda, inconcebível para nossa cabeça. Uma pessoa assim de uma moralidade, ética, social, dharma completamente bem desenvolvidos, com uma família espetacular, enfim, com um status social maravilhoso. Não era uma pessoa que simplesmente estava renunciando ao mundo por causa que não deu certo, né? Ele deu muito certo. E ainda assim, uma informação bem importante é que essa maldição que ele recebeu do filho do Brahmana, desses 7 dias que ele tinha para viver, ele tinha potência suficiente para reverter essa maldição. Mas ele não faz isso porque ele vê como uma oportunidade, como um aviso do Supremo para que ele partisse, para que ele se entregasse para essa transcendência plenamente. Então ele topa essa jornada, guiada por Shukadeva Goswami nesses 7 dias. Então, quando ele vai formular essas perguntas, ele fixa a sua atenção plenamente, fica plenamente absorto e formula essas perguntas provenientes do seu amor espontâneo, amor natural por Krishna. Então, a qualidade dessas perguntas são realmente assim... Shukadeva já glorifica as perguntas de Maharaj Parikshit logo desde o início, que elas são magnânimas, que elas beneficiam a todos, porque não são perguntas baseadas em egoísmo. Imagina se a gente tivesse 7 dias de vida e a gente pudesse encontrar com um sábio transcendental. O que será que a gente ia perguntar para ele? Isso reflete bastante em que estado está a nossa consciência. O que nós falaríamos para ele? Que coisas que a gente ia querer resolver? Será que não tem um monte de coisas relacionadas à nossa vida que a gente ia tentar encontrar explicações ou aproveitar os poderes místicos e a sabedoria daquele sábio para tentar resolver, ou saber, ou verificar, ou por curiosidade mesmo, ou por desespero também? E esse não é o caso de Maharaj Parikshit. Ele tinha uma consciência tão avançada que as perguntas que ele faz são unicamente para beneficiar a humanidade. E para isso, ele tem que estar com a consciência completamente fixa nesse amor por Krishna. Zero egoísmo, né? Ele está numa posição de se libertou do egoísmo. Então ele glorifica o sábio Shukadeva antes de trazer os tópicos, né? E também é dito que os tópicos acerca do Senhor Supremo, eles eliminam toda a escuridão. E como Shukadeva Goswami conhece tudo e não tem contaminação material nenhuma, ele podia responder essas perguntas. Então, que perguntas são essas? Maharaj Parikshit ele vai perguntar, primeiro, como o Senhor Supremo cria esses universos fenomenais? Então, a origem do universo e como isso acontece. Essa é uma temática importante para o mundo todo. Não tem como, assim, você encontra a importância dessa temática em tudo que é lugar, né? Segunda pergunta. Como o Senhor Supremo ocupa as suas diferentes energias e expansões para manter e exterminar os universos? Aí tem 2 perguntas em uma, né? Como ele ocupa as diferentes energias e como ele utiliza as expansões para manter e exterminar os universos. Em suma, como atua a energia criativa do Senhor? Como ela funciona? E tudo isso é descrito que, como ele faz isso, a tradução eu achei bem interessante ali do verso, que vai falar que ele faz tudo isso com o espírito desportivo de um jogador. Deixa eu ver se eu acho qual é o verso aqui rapidinho para trazer para vocês. Ou seja, o que quer dizer com isso, com o espírito desportivo de um jogador? Que é o verso 7, tá?
que ele faz isso com muita facilidade. Com muita facilidade, tá? Ele não tem dificuldade nenhuma de fazer toda essa criação, toda essa manifestação. E outro conceito aqui presente nessa questão de como ele usa as expansões para manter e exterminar os universos, que está presente aqui, é o conceito do monoteísmo polimórfico. Monoteísmo polimórfico é onde gira em torno a filosofia do Srimad Bhagavatam, é o tipo de monoteísmo que o Srimad Bhagavatam apresenta, que existe um ser supremo, existe uma causa de todas as causas, porém, ele assume diferentes formas para executar as suas funções, tá? Ele se expande em diferentes formas, que são completas. Essas formas não são menos que ele, elas são plenas, tal como ele. Então, na sequência, também vai ser trazido ali para a gente por que Shukadeva pode responder essas perguntas. Vocês observam como o Bhagavatam é minucioso? Então, ele vai dizer qual o estado de consciência que Parikshit estava para fazer as perguntas, aí depois as perguntas. Aí por que Shukadeva pode responder as perguntas? Aí a preparação de Shukadeva para responder as perguntas. É muito minucioso. É impressionante assim a atenção que é dada para esses detalhes, né? Ou seja, não é qualquer pergunta que é válida em qualquer estado de consciência para esse nível de diálogo. Não é qualquer pessoa que pode responder essas perguntas. Então, estão chamando atenção para tudo isso, né? Então, por que Shukadeva é a pessoa qualificada? Ali está descrito que porque ele é o conhecedor dos textos védicos, ele é autorrealizado em transcendência, ou seja, ele atingiu a plena perfeição, ele não está influenciado pelos três modos da natureza, a ilusão já não o afeta mais, ele é um tattva darshini, como é descrito na Bhagavad Gita, que é alguém que enxerga os tattvas como eles são, as verdades como elas são, e não confunde elas. Ele é um servo puro de Deus, ele é um servo perfeito de Deus, uma pessoa completamente rendida ao Supremo, e ele se coloca na posição de meditar no Supremo, pedir as suas bênçãos para que ele possa servir adequadamente com as suas respostas, né? Ao invés deles colocaram uma posição de alguém que vai especular para dizer algo sobre como incrivelmente ele chegou a essa conclusão. Não, ele só está canalizando essa verdade, né, e trazendo ela na forma, na sua compreensão, com a sua personalidade ali presente, mas para glorificar, honrando o Senhor, considerando que esse Senhor existe e que ele roga que ele fique satisfeito com ele, que ele fique feliz com as suas respostas, que ele tem um verso que vai falar que ele pede para que o Senhor adorne as suas respostas, para que elas se tornem atrativas para os outros. A partir do verso 12 do capítulo 4, tá, gente? Eu falei ali no início 5, 5, mas é porque a gente vai abordar o 5 depois. Eu confundi, mas é o 4. Então, a partir do verso 12 do capítulo 4, começa a glorificação de Shukadeva Goswami a Krishna. E essa glorificação de Shukadeva, essas orações, elas vão do verso 12 até o último verso do capítulo. Então, elas se estendem até o final. Srila Prabhupada, ele comenta algo sobre essas orações de Shukadeva, que é o seguinte, num dos significados. Shukadeva ora pela misericórdia do Senhor, não apenas para ser ajudado pessoalmente na apresentação da verdade, mas também para ajudar os outros com quem gostaria de falar. Então, não somente ele está pensando em conseguir passar a mensagem dele, né, em orando para Krishna abençoar a transmissão do conhecimento, mas também que essas pessoas que vão escutar essa mensagem sejam ajudadas. A gente sempre vê essa postura dos grandes sábios preocupados com a humanidade, preocupados com que os receptores possam compreender melhor aquilo que está sendo dito, com as bênçãos de Krishna, né, com as bênçãos do Supremo. No verso 12, a gente vai encontrar um termo. Tem alguns termos nessa revisão que eu vou trazer hoje, porque eu acho eles significativos, interessantes. Tem várias, né? A gente poderia se estender. A gente sabe que uma revisão é uma forma da gente ter uma visão geral daquilo tudo que está sendo apresentado. Mas um termo ou outro eu vou chamar um pouquinho de atenção. Aqui, o termo do verso 12 é o Anupalakshya Vartmane, que é traduzido como métodos inconcebíveis.
Então vai estar sendo dito assim: ele é o todo completo, que reside dentro do corpo de cada um, e os seus métodos são inconcebíveis. E o termo é esse aqui, Anupalakshya Vartmane. Então, a tradução literal desse termo significa que é não rastreável, que não deixa rastros. Esse termo, ele também, Alakshya, também é usado no verso 18 do capítulo 8 das orações da rainha Kunti, quando Kunti vai dizer que Krishna Alakshya Sarva Bhutanam, aquele que está presente dentro e fora de tudo, que está presente em todos os lugares, o tempo todo, dentro e fora, e ainda assim ele é invisível, ou seja, ele não é perceptível, não se consegue perceber a sua presença, ele passa despercebido, né? Prabhupada vai dizer que esse método inconcebível, ou não rastreável, não detectável facilmente, é a Bhakti Yoga. Toda vez que a gente vê esses termos, não perceptível, invisível, inconcebível, às vezes é usado o termo atintya também, a gente pode pensar que aquilo pode se enganar e entender que isso não é cognoscível, que não é compreensível, e pode acabar caindo numa postura que não é a melhor, que não é a postura que o Bhagavatam está apresentando, que, então não se pode compreender, então eu aceito a minha limitação. É claro que nós temos uma limitação de compreensão, e tudo isso é trazido no Bhagavatam de forma muito exata. Prabhupada, inclusive, nesses significados, ele vai comentar que até 78% que uma entidade viva pode compreender da realidade em relação ao conhecimento que o Senhor tem. Porém, não é nesse sentido que essas palavras estão sendo trazidas. É porque elas precisam de uma ajuda para que elas possam se tornar perceptíveis. Então, da mesma forma que a rainha Kunti, lá no capítulo 8 do canto 1, ela vai falar que ele é invisível, né? Que ele está dentro, fora de tudo, mas ainda assim é invisível aos olhos não treinados, no caso. Mas aqueles que recebem o conhecimento desses Tattva-darshinis, essas pessoas que veem a verdade, elas passam a perceber aquilo que não é perceptível no nosso modo comum de estar, né? Na nossa percepção comum. Então ele aceita manifestar-se através dos três modos, como Brahma, Vishnu e Shiva, que são todos manifestações e extensões do próprio Senhor Supremo, são os Purushavattaras, né? As extensões, as expansões plenárias do Senhor, que atuam como manutenção, criação e dissolução do universo. Nos versos 13 e 14 do capítulo 4, tem um elogio a Krishna muito bonito que Shukadeva faz. Ele fala: a forma de existência e transcendência completa. Não existe ninguém igual a ele, pois sua opulência transcendental é inumerável. Então, aqui está sendo trazido assim, uma personalidade que é incomparável, não existe nada igual a ela. E isso nos lembra também esse argumento do Anselmo da Cantuária, esse escolástico medieval, que vai dizer que Deus é aquilo que não se pode pensar em nada maior. Não existe. Se a gente pensar numa coisa, o máximo de uma pessoa, de um ser, esse é Deus, no caso. E certamente, de todos esses argumentos que a gente encontra na defesa da existência de Deus, Krishna é uma forma de apresentar Deus muito perfeita, muito completa, e realmente, assim, eu nunca vi nenhuma apresentação em nenhum lugar de Deus de uma forma tão completa como o Bhagavatam apresenta Krishna como esse ser todo completo. Ele é aquele que liberta os devotos piedosos e impede o avanço do ateísmo das pessoas demoníacas, e ele dá o destino aos transcendentalistas avançados. Então, as pessoas que avançam em prática e conhecimento espiritual, é ele que determina para onde que elas vão e o que vão acontecer com elas. Não é um mecanismo automático, né? Tudo está sob o jugo da pessoa suprema. Então, aqui Shukadeva continua glorificando. No verso 15, ele vai trazer que as ações direcionadas a Krishna purificam plenamente o indivíduo. Aí ele cita diversas ações de serviço para serem executadas a Krishna. No verso 17, esse verso é o verso do 1 na frente dos zeros. Porque todo talento, toda habilidade, toda virtude, toda magnanimidade, todo poder místico, todo exercício da razão não gera nenhum resultado frutífero, ou seja, significativo para o mundo,
se não é oferecido como serviço ao Senhor. Então, esse é o verso clássico da analogia dos vários zeros e colocam um na frente, né? No verso 18, é descrito que mesmo as personalidades mais ímpias purificam-se ao entrarem em contato com os devotos do Senhor, pois o Senhor é o puro supremo, né? Depois ele vai descrever o Senhor Supremo, é aquele Senhor, é aquele Deus de todos que realizaram a verdade. É dessa pessoa que ele está falando. Todas aquelas pessoas que não são pessoas comuns, ele não está falando de pessoas ordinárias, no sentido de ordinárias, eu digo que estão sob o jugo da natureza material, que estão seguindo o fluxo, são pessoas que realmente se libertaram desse enredamento. Então, a quem elas se direcionam é a essa verdade que ele está citando, né? Essa verdade perene, essa verdade última. Ele é a personificação dos Vedas, dos textos referentes ao Dharma e das austeridades. É o líder de todas as entidades vivas, o controlador da inteligência, e aqui um ponto bem importante, que tem tudo a ver com o que a gente vai ver no próximo capítulo, ele é o proprietário dos planetas espirituais e materiais, e a encarnação suprema sobre a Terra. Então, Krishna, ele manifesta tanto os planetas espirituais quanto os planetas materiais. Ele é o proprietário desses planetas. Então, essas formas cósmicas que a gente vê, as galáxias, tudo que tem se estudado hoje em dia sobre buraco negro, isso, aquilo, massa negra, enfim, tantos nomes que eles dão para tantas coisas, existe alguém que é o proprietário de tudo isso. O Ishopanishad também descreve tudo isso quando ele vai falar no verso 1 da Vishavasya Idam Sarvam, que é a compreensão de que Deus é o controlador e proprietário de tudo. E essa compreensão, ela é de fato libertadora para o indivíduo. E ele é aquele que liberta o indivíduo do cárcere da natureza material. Então, nesse verso 21 aqui, que é um dos últimos desse capítulo, tem outro termo importante que eu acho bacana chamar a atenção, que é o Anupashyanti. Então, o indivíduo ele passa a ver essa verdade, essa realidade, seguindo as autoridades. Então, é aquilo que passa a ser observável graças às autoridades. Ou seja, você passa a perceber o que não era perceptível. Por que está sendo chamado a atenção? Um outro termo que eu trouxe também está se referindo a essa questão de passar a ver aquilo que não é perceptível, porque nós vamos abordar um conteúdo, estamos abordando um conteúdo que é sobre a origem do universo, a origem da criação. Como que alguém pode detectar isso de forma científica, de forma genuína? Essa compreensão, ela teria que vir justamente de quem cria o universo, para ela ser de fato autêntica e autorizada. Só que como a gente acredita em termos assim humanos gerais, que isso não é possível, ter um contato com essa pessoa, então a gente faz um movimento de baixo para cima, que é ficar fazendo as análises científicas e as teorias. Se der um tempinho hoje, eu gostaria de dar uma passada rápida nas teorias atuais que existem sobre a fonte do universo e qual as falhas que eles reconhecem que existem e as falhas que eles não reconhecem que existem nessas teorias. São muitas teorias, não daria para passar em todas, mas tem alguns pontos básicos aí que daria para a gente comentar. E o que não se aceita é que a questão cosmológica da fonte do universo não passa somente por um crivo físico e material, mas além dele ser uma manifestação física, ele também é uma manifestação metafísica, que está além da percepção física, que está além da compreensão física. E para a gente compreender essa origem do universo de forma completa, a gente precisaria unir ciência, teologia e filosofia para poder compreender isso genuinamente. Então, verso 22, ele vai citar aqui sobre o Senhor Brahma, que deu conhecimento acerca da criação e do próprio eu, e que parece que esse conhecimento veio do próprio Brahma. Então, esse é um ponto bem interessante que vai ser desenvolvido por Narada Muni na sequência. Aqui, Srila Prabhupada faz um comentário no significado, que vou trazer. Como é parte integrante do Senhor, o ser vivo é incapaz de assimilar todo o conhecimento que o próprio Senhor possui.
ele pode ir até 78% de todo o conhecimento obtenível. O despertar do conhecimento interior, que é o próprio Senhor que manifesta na entidade viva. Então, aqui ele vai estar falando sobre o conhecimento interior que Krishna desperta no indivíduo da própria natureza da alma dele, e que isso pode chegar até 78%, o que é bastante mesmo. Aí depois ele vai comentar assim: ele anima os corpos materialmente criados com os elementos e faz a entidade viva se sujeitar às 16 divisões dos modos materiais. Então, os corpos são criados através de elementos, e a entidade viva que está dentro desses corpos, que é superior a essa manifestação material, ela tem que se sujeitar a essas divisões dos modos materiais, né? Tudo que provém dos 3 gunas, sattva, rajas e tamas. Então, aquilo que é de natureza superior acaba ficando sujeito a uma natureza inferior, e essa é a nossa condição. Significado Prabhupada vai trazer: o homem mais inteligente do mundo, ou maior cientista, podem apresentar tudo muito belamente, mas não criar os ingredientes. Não dá para, em laboratório, você simplesmente criar os componentes, os elementos químicos provenientes que fazem a manifestação acontecer. Já está tudo ali, já está tudo presente. O próprio argumento do Big Bang tem essa mesma falha grosseira, e tantos outros. Então ele finaliza oferecendo reverências a Srila Vyasadeva, que é o compilador, e o pai dele. Imagina, Shukadeva Goswami é nada menos do que o filho, né, de Srila Vyasadeva, que compilou o Srimad Bhagavatam. E aí, no último verso, ele começa a descrição e a resposta das perguntas de Parikshit. Tá? Então, agora, a gente parte para o capítulo 5, que se intitula A Causa de Todas as Causas. Um nome bem conveniente. E esse capítulo, ele começa com Narada Muni, que vocês já viram na revisão das outras aulas, né? Muito bem a história de Narada, do primeiro canto e tudo mais, fazendo perguntas ao seu pai, Brahmadi, de quem ele é manifesto, né? Então, Narada pede para que ele fale daquele conhecimento que leva a pessoa rumo à verdade sobre a alma e sobre o Supremo. Então, esse conhecimento vai direcionar o indivíduo para a verdade. E esse é o objetivo último do Srimad Bhagavatam. De forma alguma, a gente pode cair numa zona de comodismo com esse conhecimento de eu quero defender a minha religião, ou eu quero defender os Hare Krishnas, ou qualquer coisa do tipo. O devoto sincero, ele vai sempre defender a verdade. E esse é um posicionamento um tanto diferente de um posicionamento de alguém que quer defender a sua religião, né? Exige um exercício de purificação e honestidade diferenciado, né? Então, o verso 2, vou ler aqui para vocês. Meu querido pai, por favor, descreve de fato os sintomas deste mundo manifesto. Em que ele se alicerça, como ele é criado, como é conservado, e tudo isto está sendo feito sob o controle de quem? Então, essas perguntas de Narada Muni se assemelham muito às perguntas que Maharaj Parikshit fez para Shukadeva Goswami, né? Para ver como os interesses, assim, a mentalidade, ela se alinha muito bem, né? O que importa para quem está conseguindo se conectar ou já está fixo nessa verdade, né? Aí depois, no verso seguinte, tem um outro termo interessante, que é o Vignya Ayasitam, que é traduzido aqui como conheces tudo isto cientificamente, porque tudo que foi criado no passado, tudo que será criado no futuro, ou tudo que será criado no presente, se encerra tudo dentro das tuas mãos, no caso, né? Tudo isso está sob teu controle. Então, é acerca dentro do teu conhecimento científico, comprovado e realizado. E essa referência que Shukadeva está trazendo, as respostas, olha só o nível da referência que ele está trazendo para responder as perguntas de Parikshit. Ele entrou num outro diálogo. Então, para responder as perguntas de Parikshit, ele está apresentando um outro diálogo, que é o diálogo de Brahma e Narada.
Só que a referência dele é o próprio Criador do Universo. Ou seja, Narada fez essas perguntas também para o Senhor Brahma, o Criador do Universo. Eu vou te narrar qual foi a resposta que o próprio Senhor Brahma deu acerca da criação. Ele não está dizendo assim, olha, eu meditei durante muito tempo, eu fiz tal prática, eu estudei tal coisa, eu criei uma teoria tal sobre a fonte do universo, sobre a criação do universo. Olha, minha opinião pessoal sobre a criação do universo é tal, né? Ou eu acho que, de acordo com os meus estudos, não é essa a posição. E fica muito evidente assim essa postura transparente, honesta e realmente transcendental assim de Shukadeva Goswami, que está trazendo o que a maior autoridade que existe no universo teria para falar sobre o assunto, que é o próprio Criador do universo, que o próprio Senhor Brahma falou sobre isso, né? Aí Narada continua fazendo perguntas para o Senhor Brahma. Quem tu é de verdade? Quem te protege? Qual a fonte do conhecimento que tu tem? Os elementos que são manifestos, eles são gerados por ti mesmo? Ou eles têm alguma outra fonte? Né? E assim, ele tem um verso que é muito legal, porque Narada Muni tem um humor único, assim, maravilhoso, que ele vai falar assim, observando que tu fizeste austeridades para poder chegar nessa plataforma que tu está, né, de manifestação, de criação e tudo mais, a gente pode refletir sobre a possibilidade de que existe alguém mais perfeito do que tu, mesmo que tu seja muitíssimo perfeito. Então, ele vai glorificando e ao mesmo tempo ele vai falar assim, bom, tu fez austeridades, né, para chegar nessa posição, e austeridades são sempre uma oferenda a uma purificação, né, para o indivíduo apurar algo para chegar numa outra plataforma. Então, se tu fez essas austeridades, deve ter alguém superior a ti, eu suponho. E esse é um raciocínio lógico perfeito, né? Isso é realmente uma manifestação ali. Esse verso, ele tem um humor e ainda assim ele traz uma exemplificação de inteligência de primeira classe, assim mesmo, de Narada Muni. O verso que eu citei agora é o 7, tá? Só para caso alguém queira ir anotando e para depois encontrar, e, enfim, a sua organização pessoal de estudo é bom saber. E aí, a partir do verso 9, Brahma começa a responder a Narada. E logo de início ele já traz a resposta principal, assim, sem rodeios, né? Sem rodeio nenhum. Meu querido jovem Narada, como és misericordioso com todos, inclusive comigo, fizeste-me todas essas perguntas porque fui inspirado a desvendar a potência da todo-poderosa personalidade de Deus. Então, Brahma encara as perguntas de Narada como uma oportunidade de desvendar mais sobre o Supremo, mais sobre a suprema personalidade de Deus, Bhagavad Virya Darshani. E isso é muito interessante porque no verso seguinte ele também já vai trazer diretamente, no verso 10, né, que, tudo que falaste a meu respeito não é falso, porque enquanto a pessoa não passa a conhecer a personalidade de Deus, que é a verdade última superior a mim, com certeza iludir-se-á observando minhas atividades poderosas. Então, se você observar só a mim, você vai achar que eu sou o todo supremo, né? Mas na verdade tem alguém superior a mim, para matar, o supremo superior a mim. Então eu crio depois do Senhor. É o que Brahma já vai responder logo de cara, deixando claro que a suprema personalidade de Deus é da onde vem tudo aquilo que Narada perguntou para ele. E aí ele começa a partir do verso 12, uma, assim, respostas mescladas com oração. E tem uns versos que são muito bonitos, assim, na qual ele glorifica mesmo, dá continuidade à resposta. E o verso 12 é um deles. Tasmai namo bhagavate vasudevaya dhimahi yamaya durjaya manvadanti jagargurum. Ele diz assim: ofereço as minhas reverências ao Senhor Krishna Vasudeva e medito nele, a suprema personalidade de Deus, cuja potência invencível influencia-os, a classe de homens menos inteligentes, a me chamar de controlador supremo. Aí depois ele vai começar a dar uma explicação para Narada,
que a energia ilusória, ou seja, a energia exterior, né, a energia externa de Krishna, Maya, ela não pode assumir prioridade na vida de uma pessoa. E ela só assume prioridade para uma alma, ou seja, ela passa a ser dominante para uma alma, porque essa alma está absorta em eu e meu. Está absorta no conceito de eu e meu. E o único valor real que existe nos 5 elementos da matéria e na interação gerada pelo tempo eterno deles, a intuição e a natureza dos seres vivos individuais é o fato de serem partes integrantes do Senhor. Então, esses itens que ele cita, eles não têm um valor por si próprios. O valor deles é justamente pelo fato deles fazerem parte do Senhor. Quando a gente elimina a causa de todas as causas, a pessoa suprema, um senhor controlador disso, essas coisas não passam, não têm um valor por elas mesmas. Aí no verso 15 e 16 ele também faz uma glorificação. Narayana Paraveda Deva Narayananga Jaha Narayana Paraloka Narayana Paramakaha Narayana Parayoga, Narayana Parantapaha, Narayana Parangyanam, Narayana Paramgati. Os textos védicos são feitos pelo Senhor Supremo e destinam-se a ele. Os semideuses também destinam-se a servir o Senhor como parte de seu corpo. Os diferentes planetas também se destinam à causa do Senhor. E os diferentes sacrifícios são realizados somente para satisfazê-lo. Todos os diferentes processos de meditação ou misticismo são meios para compreender Narayana. Todas as austeridades visam a alcançar Narayana. O cultivo de conhecimento transcendental serve para obter um vislumbre de Narayana. E, enfim, a salvação é entrar no reino de Narayana. Sempre que tem verso do Senhor Brahma falando, vem um show de beleza, assim mesmo, né? É impressionante. Então, depois ele vai descrever que graças à visão que Krishna dá a ele, ele pode ver o que já existe. Então, ele não se engana achando que ele é o criador, o que ele é a causa, porque o mundo espiritual existe eternamente. Ele é a manifestação eterna de Krishna. E aí o Senhor Brahma, ele pode vislumbrar esse mundo espiritual e através disso, ele pode saber qual é a real função dele e quem ele realmente é. Então, como a gente sabe, né, como é descrito no Bhagavatam, esse mundo material, ele é proveniente dessa visão de Brahma acerca do mundo espiritual. E por isso que ele é uma cópia sem profundidade. Ele é uma cópia sem alguns elementos principais como prema, amor espiritual, por exemplo. Então, aqui na sequência, o verso 18, ele é um bom verso sobre Krishna não se contaminar com a matéria, sobre como que um ser todo perfeito e puro pode manifestar uma existência como essa que a gente observa hoje em dia. Como é que um ser totalmente puro pode manifestar os 3 modos, etc. Isso é um debate, é um largo debate, assim, dentro do campo dos vedantistas e de vários períodos aí do estudo das escrituras védicas. Então, quem quiser dar uma olhadinha, o verso 18, e Prabhupada vai dar justamente, porque Prabhupada está ciente desses debates, ele vai dar justamente essa abordagem no significado. Então, na sequência, verso 19, os 3 modos colocam a entidade viva sobre as condições de causa e efeito e torna elas responsáveis por essas atividades. Então, é literalmente aquilo que você cultiva, você vai receber, e como Hridayananda Das Goswami descreve no Bhagavad Gita, com a tradução literal, né, o Guia para Bhagavad Gita, que isso é exatamente como um espelho cósmico, que vai mostrar quem você realmente está, qual é a sua condição. Então, ele vai descrever também que o Senhor Supremo cria, através de sua potência, o tempo eterno, o destino de todos e a natureza específica de cada um. E ele controla a todos, aí ele vai dizer inclusive a mim mesmo, né? Tá falando para Narada Muni. E aqui ele começa, na sequência, uma descrição mais cosmológica. Então, são termos mais técnicos, né? Eu acho que sempre quando entra nessa cosmologia do Bhagavatam, assim, é sempre legal com desenhos, imagens e pôsteres, etc., porque
ajuda muito a gente a fixar essa questão visual desse conteúdo aqui especificamente. Mas, como não é o caso, vou tentar fazer uma descrição breve, já que a proposta é uma revisão, né? Então, ele começa a descrição tratando sobre Karanodakashai Vishnu, né? Esse Mahavishnu que está lá deitado no oceano causal. Desse Mahavishnu vai se originar o Mahatattva, que é essa condensação da energia material sem diferenciação. Quando entra o 25º elemento, isso tudo também vai ser estudado minuciosamente agora no início do retirão, na segunda-feira, através do terceiro canto, porque lá Kapila Deva vai descrever minúcias sobre esse conteúdo, é onde realmente ali vai destrinchar bastante coisa sobre isso. Aí, com esse 25º elemento do tempo, se manifesta as 3 qualidades da matéria, né? Então, os 3 modos da natureza material. Então, natureza ou matéria significa os 3 modos da natureza somados ao fator tempo. E isso vai gerar atividades, né? Então, os 3 modos é tipo matemática, né? 3 modos mais tempo igual atividades. E do ego materialista, né, autocentrado, que é um dos elementos também, vai surgir esse ego materialista, que é a identificação da entidade viva com a natureza material, ele vai ter 3 subdivisões, Sattva, Rajas e Tamas. Aqui, o Sr. Brahma não vai tratar especificamente sobre o ego em cada uma das divisões. Porém, no terceiro canto, Kapila vai descrever cada um desses, cada uma das divisões, as consequências e tudo direitinho, assim, minuciosamente. Então, Tamas manifesta os poderes que proporcionam o desenvolvimento da matéria. Rajas, o conhecimento das criações materiais. Sattva, inteligência que guia essas atividades materiais. Então, ele vai explicando em sequência como as formas do corpo surgem somente depois que as partes que a compõem são criadas, os elementos, os sentidos, a mente e os modos em interação. Eu vou dar um exemplo disso, porque ele entra ali bem minuciosamente nesses aspectos, né? Aonde é a proposta da resposta, como eu disse, tudo isso vai ser bem minuciosamente explicado no terceiro canto mesmo, que vocês vão fazer a partir de segunda-feira. E aí um exemplo que é dado no verso 25 é do falso ego, que manifesta, ali ele usa o termo nabha, e a tradução tá céu, mas também seria o equivalente a caixa, espaço. E disso vai se gerar a forma sutil desse nabha, desse akasha, é shabda, o som. E ali também vai ter a questão de matra, né, que é como é o termo para essa forma sutil desses elementos. E essa forma sutil, esse termo matra, ele também significa, ele é onde deriva o termo métrica. Então, realmente é da onde começam a surgir as coisas que podem ser medidas, porque até então não tem como medir essas coisas anteriores, né? Assim vai ficando mais prático da gente entender, né? E ali no verso 33, que já está encerrando essa descrição dele, ele vai falar que todas essas partes, elas se juntam por força da suprema personalidade de Deus. E isso é um ponto que essas teorias, Big Bang, Big Bounce, não sei o que, não sei o que lá, elas não conseguem explicar. Elas nunca trazem da onde que vêm as forças motrizes que fazem esses movimentos acontecerem. E aqui o senhor Brahma está dizendo isso. Ele tá dando atenção para isso, né? Eu acho assim que realmente alguém só pensa que esse texto não tem um viés científico quando não estuda ele. Porque quando a gente vai olhar a atenção que é dada, a gente percebe que realmente o raciocínio já estava muito mais à frente. Porque coisas que a ciência hoje em dia não consegue explicar, da onde que veio a força que gerou tal explosão, tal manifestação, aqui está sendo dada uma atenção para isso, né? Então está sendo dito que essa força ela é proveniente da suprema personalidade de Deus. Aí ele continua, né, explicando que tem Mahavishnu, que é esse corpo fenomenal, imenso, que através das suas inspirações e expirações manifestam inúmeros universos, e que depois ele penetra em cada um deles, como Garbhodakasha e Vishnu, e ali ele se expande como corpo universal, né? Esse corpo cósmico, essa forma cósmica. E essa forma cósmica, que também é chamada de Virat Rupa, né, que é um termo bastante utilizado no segundo canto, dali vai surgir
E aqui a descrição do Bhagavatam, ele vai falar, né? Os pés são os Shudras, a parte intermediária são os Kshatras, a cabeça são os Brahmanas e tal. Mas eu quero que a gente pense assim, ó, ali vai estar surgindo, através do Senhor, vai surgir o sistema social, porque isso é um sistema social, entende? Vai surgir as hierarquias cósmicas, os sistemas planetários, ou seja, tudo que vem de organização, tudo que é organizacional, tudo que faz com que a vida possa acontecer de forma organizada é proveniente da existência do Senhor, porque o Senhor é a inteligência suprema, ele é a razão suprema. E também, dentro dessa descrição dos sistemas planetários, que são completamente a partes dos planetas espirituais, que os planetas espirituais são perenes, existem eternamente, completamente a parte dessa manifestação material, ali vai ter a divisão dos 3 sistemas planetários. Ali ele vai citar alguns planetas inferiores, depois os intermediários e os superiores. E assim finaliza esse capítulo, o capítulo 5, a causa de todas as causas, com o Sr. Brahma escrevendo esses aspectos bem técnicos. E ele termina nesses 3 sistemas planetários. E depois Prabhupada comenta no significado até do último verso, que é o verso 42, que existem outras divisões para serem explicadas, 14 divisões, isso, daquilo, então tem outros detalhes para serem explorados. Então, como eu tenho um pouquinho de tempo ainda, eu queria aproveitar essa temática e comentar uma questão aqui com vocês sobre essa questão de ser a causa de todas as causas, tá? Então, a gente tem uma teoria aí que já foi muito refutada, que é a teoria do Big Bang, né? E ela é muitíssimo ensinada nas escolas, nas universidades e tudo mais. Inclusive, esses tempos eu estava olhando um trabalho acadêmico sobre o desenvolvimento da apresentação da teoria do Big Bang nas escolas, com vários percentuais e tudo mais, que antes de apresentarem a teoria do Big Bang, antes de apresentarem a teoria do Big Bang, o que as crianças pensavam sobre a manifestação do universo. Então, várias delas pensavam, mas é Deus, é uma força superior e tudo mais. Aí, depois da apresentação da teoria do Big Bang, elas passam a mudar de opinião e achar, não, é uma explosão aleatória, parará. Então, tem vários estudos, assim, em termos percentuais, dos efeitos, né, na compreensão das crianças nas escolas sobre a teoria do Big Bang. Porque por mais que cientificamente já tenha outras teorias que refutam mais completas, eu digo teorias nesse naipe assim mais ateísta, ainda assim, até chegar daquele conhecimento científico lá da pesquisa até chegar na população comum, leva um tempo. Então, mesmo teorias obsoletas continuam sendo apresentadas, né? Enfim, tem muita gente também que acredita no Big Bang ainda como uma teoria plausível, mesmo que ela tenha tantas falhas. Então, eu gostaria de trazer aqui algumas falhas reconhecidas da teoria do Big Bang, para que quem está estudando esse Srimad Bhagavatam também esteja ciente do que o mundo está falando sobre isso que o Bhagavatam está falando, né? Então, uma delas é a teoria da inflação cósmica, que sustenta toda a teoria do Big Bang, que é como se a manifestação universal tivesse em constante expansão desde a explosão, e isso não foi comprovado de forma observacional ainda, ou seja, é realmente só uma teoria dentro da teoria. Segundo, é que não se sabe qual foi o mecanismo que gerou a rápida expansão do universo após a dita explosão, né? Então, o que gera aquela rápida expansão, aquele rápido movimento, eles não conseguem explicar, porque tem que ter uma força que gere isso acontecendo, eles não conseguem explicar isso. Terceiro, a radiação em micro-ondas incide, a radiação, né, dessa explosão, ela incide de forma totalmente igual em todas as partes do universo, possibilitando a existência de vida, e isso foge completamente à lógica científica que a gente tem hoje, porque jamais uma radiação de uma explosão iria incidir nessas micro-ondas de forma igual. Então, esses são alguns pontos de algumas falhas reconhecidas. Existem muitas teorias que contrapõem a do Big Bang, uma é chamada de Big Bounce, que ela explica que, na verdade, acontece um movimento de contração e expansão de multiversos em cadeia. Ela não encara o Big Bang como a fonte, mas ela encara como uma etapa dessa expansão e retração de vários universos, o que, de certa forma, o Bhagavatam vai tratar, né, sobre essa expansão, só que de outra forma. E aí essas teorias também envolvem buracos negros, multiversos e tudo mais.
O que é importante a gente pensar aqui? Isso tudo a gente está falando sobre teorias de origem do universo, mas nenhuma delas trata sobre origem de fato. Nenhuma delas apresenta um elemento original que seja sarva karana karana, ou seja, a causa de todas as causas. Então não tem para essa, porque ele está falando ali, mas tem os multiversos e tal. Tá, mas aí tu volta num looping mental, mas da onde que vem esses multiversos? Então todas elas apresentam-se uma origem bem entre aspas que não aborda a origem dos elementos que compõem, que dá a manifestação para essas teorias. E a gente fica realmente assim olhando para isso e fica, nossa, mas ninguém vai questionar assim filosoficamente, teologicamente isso. E esse é um dos problemas do pensamento científico, que já tem muitos teólogos também e filósofos que questionam isso, não abraçar que eles estão entrando numa zona de conhecimento, que é o que a Tiradeva fala de extrapolação da zona intelectual, é quando, porque eu estudei o Bhagavatam, eu quero consertar um carro. Não, eu não posso, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu estou extrapolando a zona de conhecimento que o Bhagavatam fornece para mim, né? Tem um exemplo aqui rápido, bobo, mas espero que tenha dado para entender, que como eles estão extrapolando a zona de compreensão da análise da matéria, porque não tem comprovações disso, são só teorias, as comprovações são muito ínfimas para dizer que aquilo é a verdade, eles precisariam do apoio de ciências do pensamento, tal quais a filosofia e a teologia também, né? E o que eu trago aqui como proposta de reflexão é a pergunta se beleza surge aleatoriamente. Para onde quer que a gente olhe na manifestação cósmica, nós vamos encontrar beleza. A gente olha minúsculas partículas de areia no microscópio e a gente vai ver que ali tem uma beleza infinita. Cristais de água manifestam uma geometria perfeita, manifestam beleza. A gente olha para as galáxias e tem uma beleza que chega nos comprime de tão lindo que é. Tem ainda paisagens desse mundo material que, mesmo que a gente saiba que esse mundo material é só um reflexo deturpado da realidade espiritual, nos inspiram a pensar nesse mundo espiritual de tão belas que elas são. Beleza é muito além de uma concepção física de simetria. A gente pode olhar para uma cadeia de montanhas no pôr do sol na beira da praia e ali não tem uma simetria exata matemática, mas tem beleza. Assim como tem pessoas que a gente olha que elas manifestam beleza e a gente sabe que é além da beleza física. É um conceito metafísico. Agora, beleza não é uma coisa que seres humanos manifestam sem ter sido elaborado por alguém, né? Por exemplo, uma explosão de um prédio manifesta beleza, mas uma obra de arte pode manifestar beleza. Mas uma obra de arte ela foi pensada para ser criada e para manifestar beleza. Uma pintura, um projeto arquitetônico de um templo, de uma igreja, né, que normalmente tem formatos mais curvilíneos que também permitem a expansão do pensamento e tudo mais. Então, dificilmente a gente encontra uma explosão vulcânica que manifesta algum tipo de beleza ou de utilidade. Tudo que a gente vê no mundo observável, que é útil e belo, foi criado por alguém. Mas quando a gente entra sobre o questionamento do universo e da vida, a gente acha que a gente pode chegar à ousadia de pensar que isso foi aleatório, mesmo que seja uma beleza de um nível tão superior do que qualquer coisa que um homem pode criar. Então, queria deixar essa reflexão aqui no final, para a gente pensar sobre, né, essas teorias que estão assolando o mundo, assim, que excluem a possibilidade de que Deus pode ser um ser científico, racional, perfeito e supremo, e que dá para unir perfeitamente bem uma análise científica, afinal tem muito conteúdo científico aqui no Bhagavatam, com uma teologia impecável, com uma ciência espiritual impecável também. Se alguém tiver alguma pergunta ou algum comentário, pode mandar aqui no chat, eu estou vendo aqui os comentários de vocês. E também queria avisar que amanhã a gente continua com essa revisão, com a aula do Gaura Krishna, sobre os capítulos seguintes a esses que a gente está vendo agora. E é muito bacana acompanhar até o fim, porque daí a gente vai vendo esse cenário todo, toda essa apresentação que está sendo feita. E que na segunda-feira, lembrando, inicia o terceiro canto, retirando o terceiro canto do Bhagavatam pela Ecovila Govardhana.
Então, sigam o canal aqui para vocês também poderem continuar apreciando essas palestras que acontecem pelos devotos, que são excelentes e que tratam desses temas maravilhosos. Muito obrigada, gente, pela presença de vocês. Espero que tenha contribuído de alguma forma. Se ninguém tem nenhuma pergunta, eu vou encerrando por aqui. Boa noite, Hare Krishna.